no grande expediente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, espectadores da TV Câmara, hoje os servidores públicos de Minas Gerais, em especial os policiais, bombeiros militares, policiais civis, amanheceram com uma notícia, eu diria, bombástica por parte do governador, que, não satisfeito com o parcelamento de salário há mais de 2 anos, com o atraso de salário, hoje anunciou que, por conta de um erro apontado pelo Tribunal de Contas, que disse que em Minas Gerais 96 mil servidores estão recebendo de forma indevida na folha, gerando um prejuízo de mais de 5 bilhões ao ano, o governador anuncia que seria atrasado o salário novamente, do dia 16, para refazer a folha. Foi por muito pouco que a Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros, os policiais civis, não pararam suas atividades hoje. Foi porque o governo sentiu a reação forte, pesada, do conjunto, especialmente dos militares de Minas Gerais, e recuou na sua decisão e anunciou o pagamento no dia 16. Então nós queremos, nesse momento, mandar um recado muito claro ao governo de Minas. Esses 3 anos sem reajuste, com uma inflação que está paulatinamente corroendo a capacidade de compra, dos salários dos policiais e dos servidores de modo geral. O parcelamento e o atraso de salários que está gerando um desequilíbrio na administração financeira familiar de um conjunto de servidores, porque está incidindo multa, estão perdendo a capacidade de refazer os seus empréstimos consignados, enfim, gerando uma grande bagunça, um grande prejuízo para o conjunto de servidores. Portanto, governo Pimentel, nós estamos chegando de fato no limite, e hoje, tenha certeza, Vossa Excelência, se não tivesse recuado na decisão de atrasar o salário dos policiais militares, bombeiros militares, estaríamos convivendo nesse momento com uma crise institucional em Minas Gerais. Mas eu quero, neste momento, nessa oportunidade, trazer algumas preocupações. Já estamos chegando ao final dessa legislatura, Copa do Mundo, processo eleitoral, cada dia mais esvaziando as comissões e o plenário dessa casa. É momento da gente, de alguma forma, tentar identificar aquilo que produzimos nesses quase 4 anos e os desafios. E nós queremos começar com um desafio que está colocado para todos nós, em especial para o conjunto dos militares e policiais e bombeiros militares do Brasil, que é a reforma da Previdência. O governo federal, quando anunciou a reforma, lá em 2016, ele incluiu o conjunto dos militares na reforma da Previdência, colocando a todos nas mesmas condições. Nós fizemos aqui uma luta, eu entendo, muito coerente, na defesa dos atuais critérios de aposentadoria, dos atuais direitos de aposentadoria do conjunto dos trabalhadores civis e militares, trabalhadores públicos da iniciativa privada. Fizemos uma defesa muito intransigente dos trabalhadores rurais, dos servidores públicos, mas de forma especial dos militares. E não é porque achamos que militar vale mais, não. É porque entendemos que a responsabilidade do conjunto dos militares, seja das Forças Armadas e dos policiais e bombeiros militares nos estados, ela tem uma importância imprescindível para a democracia, para a governabilidade. E o maior risco de vida está colocado, sim, dentro do conjunto dos servidores públicos, está colocado na profissão em especial dos policiais e bombeiros militares. O número de policiais e bombeiros militares assassinados, tendo o Rio de Janeiro como referência, com mais de 50 só esse ano, mas no conjunto do Brasil, nos últimos 4, 5 anos, já passa de 1.000 policiais e bombeiros militares assassinados. São números inaceitáveis e que exigem de nós, quando discutimos reforma da Previdência, quando discutimos direitos de aposentadoria, exige de nós a responsabilidade e a coragem para dizer que, para mudar os critérios de aposentadoria, os direitos previdenciários dos militares, o governo tem que estar preparado também para uma guerra com esses militares. É assim que nós nos colocamos nesse debate da reforma da Previdência,
que está nesse momento paralisada por conta da intervenção do Rio de Janeiro. Mas temos clareza que no ano que vem, com qualquer governo, haverá esse debate e o texto está colocado aqui no plenário. Portanto, quero aqui alertar aos policiais e bombeiros militares de todo o país e aos militares de um modo geral. O que nós construímos até agora, na nossa compreensão, preserva os direitos conquistados nas reformas anteriores do presidente Fernando Henrique e Lula. Mas ainda temos o desafio de fazer a votação em plenário, de enfrentar o novo governo no ano que vem com esse tema que é muito sério. Portanto, apesar da construção feita, apesar de termos sido afastados do texto dessa reforma, nós não podemos baixar as guardas, nós não podemos perder de vista que temos um risco colocado concretamente à nossa frente e temos que manter nossa capacidade de articulação e de luta. Mas nós trazemos aqui para o nosso mandato um desafio diário, que é o debate da segurança pública. E eu quero aproveitar nesse momento a presença do deputado Jorginho Melo, que é autor da PEC 423, que preside essa sessão, temporariamente transmitida a deputada Érica Cocai, e ao deputado Marcos Rogério, que é relator dessas PECs na Comissão de Constituição e Justiça, e dizer com muita convicção: nós temos clareza do desafio da segurança pública, temos clareza do tamanho do problema e temos clareza que nenhuma medida isolada será suficiente para resolver os problemas, porque nós não temos um problema só, portanto não temos uma solução só. Mas o que mais me incomoda, o que mais me move nesse trabalho é a compreensão e a tristeza de ver o Brasil colocado nos últimos lugares no ranking da capacidade de elucidação de crime no Brasil. As estatísticas disponíveis apontam para menos de 8% dos crimes de homicídio, para menos de 3% dos demais crimes contra o patrimônio. Só há apuração de crime contra o patrimônio quando envolve um figurão da política ou um figurão do poder econômico. Fora disso, temos apenas vítima, não temos elucidação de crimes. Nós não temos elucidação de crimes de homicídios para mais de 8%. Temos até nichos de excelência em algumas delegacias, em alguns estados, mas a média nacional é esta. E, no entanto, temos o maior índice de homicídios do mundo, proporcionalmente falando. Nós somos os 7, em número de 7, a 7ª colocação, deputado Marcos Rogério, que Vossa Excelência conhece esse tema com muita propriedade e debate com muita propriedade, mas nós estamos na 7ª posição dos crimes, dos homicídios por relação de 100 mil, a média de 30%, de 30 para cada 100 mil, mas temos até 140 homicídios por grupo de 100 mil, quando nós estratificamos e apontamos alguns municípios. Portanto, nós temos, em contrapartida a isso, nós temos um modelo de atuação das polícias. O Brasil, para nossa tristeza, para nossa vergonha, é o único país da América Latina, para ficar só aqui na América Latina, mas estendemos para o resto do mundo e vamos nos equiparar a Guiné-Bissau e a Cabo Verde, para termos um modelo de atuação das polícias que temos, ou seja, a chamada polícia partida. E o mundo tem um índice de elucidação de crime muito maior. Vai ali no Chile, que tem polícia militar que investiga. Vai na França, que tem polícia militar que investiga. Os índices de elucidação de crime é de 80%, 90%. Vai aqui no Paraguai, na Argentina, os índices de elucidação de crime são acima de 70%. E o que eles têm de diferente? Tem uma obviedade: polícia de si completo. Dar a todas as polícias a capacidade de investigar. Aqui nós temos um debate, de um lado ideológico e de outro, que eu até respeito, que é de questionar se militar serve ou não serve para investigar. Eu acho que esse questionamento é válido, porque nós não temos essa experiência, nunca nos deu essa oportunidade, nunca deu às polícias militares a competência da investigação. Então é claro que é razoável esse questionamento. Mas do ponto de vista ideológico nós rechaçamos essa tese, porque do ponto de vista ideológico, quem comete os abusos é o Estado, e não necessariamente um órgão do Estado, especificamente um órgão do Estado. Portanto, a violência de Estado, ela está, infelizmente, incrustada em todos os órgãos, inclusive, falando de polícia, em todas as polícias, em maior ou menor grau, mas nós temos todos que combater esses instrumentos, e nós entendemos que um dos fatores, inclusive, dessa necessidade do uso da força, em maior grau que em outros estados, está exatamente no modelo de polícia.
o nível de enfrentamento dos bandidos com os policiais é tão violento que não é capaz de fazer esse enfrentamento sem estar armado, sem estar pensando no uso da força como um dos instrumentos. Portanto, nós precisamos de atacar, no âmbito da atuação da polícia, aquilo que o mundo já fez, que é aumentar a nossa capacidade de investigação. E para isso tem uma solução óbvia, que aí, de novo, eu reporto o deputado Marcos Rogério, que está estudando esse assunto, que é o relator dessas PECs na CCJ, é o deputado Jorginho Melo, que é um dos autores da PEC, como eu sou autor de uma delas, que é a PEC 431. Nós precisamos, gentilmente, se quisermos de fato aumentar a nossa capacidade de elucidação de crime, adotar a polícia completa no Brasil. E para isso, precisamos de enfrentar esse debate na CCJ. Enquanto isso, eu fico feliz, porque deputado Marcos Rogério, quando eu apresentei essa PEC, quando eu estava colhendo assinatura para essa PEC aqui na Câmara, lembro bem aqui nesse plenário, a maioria dos deputados me perguntava: o que é isso, Gonzaga? E uns entendiam com 30 segundos, outros demoravam 10 minutos, mas todos foram compreendendo o que é a obviedade do ciclo completo. Quando eu fui colher assinatura para criarmos a Frente Parlamentar de Apoio à Adoção do Ciclo Completo, também tive que explicar para vários deputados. E hoje eu vejo a maioria dos deputados falando do ciclo completo como alternativa. Portanto, eu fico feliz de ver que, enquanto tese, enquanto ideia, enquanto princípio de atuação, o tema avançou e, de certa forma, está se consolidando. Recentemente, numa audiência pública no Senado, assim que criou o Ministério da Segurança e que teve a intervenção no Rio de Janeiro, teve um debate no Senado, e eu tive o prazer de ver e ouvir vários senadores falando do ciclo completo, de ver e ouvir vários especialistas falando do ciclo completo. Portanto, essa obviedade que não era colocada, não estava colocada, parece-nos ser já um tema a ser enfrentado por nós, e eu espero, ainda que discordando de Vossa Excelência, no que diz respeito à tramitação das PEC nesse momento, mas espero, inclusive, que a gente possa superar esse debate da tramitação das PECs, para que esse problema seja enfrentado de frente, de fato, com responsabilidade. E quero dizer que nós não aceitaremos a unificação da Polícia Militar com a Polícia Civil. E não é, por mais que poderia ser uma razão ou razões apenas de ordem corporativa, porque eu tenho que admito com muita clareza, se desmilitarizar, toda a construção que fizemos de defesa da Previdência dos militares cai por terra. Então nós temos razões, sim, para dizer que não aceitamos a desmilitarização, até para proteger os nossos direitos. Mas não aceitamos também porque não é necessário para fazer o avanço que nós precisamos fazer na capacidade de investigação, de elucidação de crime no Brasil. Concedo a Vossa Excelência uma parte, deputado Marcos Rogério. Deputado Subtenente Gonzaga, Vossa Excelência traz a esse plenário um tema de fundamental importância, a questão da segurança pública no Brasil, e Vossa Excelência deve ser homenageado por ser nessa casa uma voz ouvida, respeitada, não apenas pelos discursos que faz, mas pela política de segurança pública que Vossa Excelência propõe nessa casa. Esse projeto, essa proposta de emenda constitucional do ciclo completo, é apenas um dos temas que Vossa Excelência trabalha nessa casa e que eu tenho a honra de ser o relator. Vossa Excelência propõe com muito acerto soluções efetivas para a segurança pública. O Estado de Minas Gerais deve se orgulhar de Vossa Excelência pela atuação que Vossa Excelência tem nesse parlamento, que engrandece o parlamento e que contribui com o Brasil com propostas extremamente importantes. Apenas para pontuar essa questão da polícia de ciclo completo, eu também tenho uma posição contrária à unificação das polícias. Acho que são duas instituições que devem ser preservadas, que devem ser fortalecidas e garantir especialidade a todas elas. Mas a polícia de ciclo completo é a polícia efetiva, é a polícia que atende a sociedade. O objetivo aqui não é corporativista, é atender a sociedade com maior margem de eficiência. Um distrito que está a 300 quilômetros de uma cidade, que não tem uma delegacia de polícia, lá tem a polícia militar. Às vezes pegam um criminoso, num crime de menor potencial, ele tem que ser deslocado até a capital, até a cidade mais próxima, onde tem uma delegacia, para fazer lá um flagrante. Algo que a polícia militar poderia resolver ali, com a guarnição presente na cidade, ela tem que fazer o deslocamento, importando em despesa, em insegurança para quem fica e ineficiência para a sociedade. Portanto, a proposta de emenda de Vossa Excelência é um acerto para as instituições, Polícia Militar e Polícia Civil, e um ganho para a sociedade. Saúdo Vossa Excelência pela iniciativa e pelo grande acerto que Vossa Excelência tem na área de segurança pública nessa casa.
Obrigado, deputado Marcos Rogério. E quero dizer nessa mesma linha que eu fui também autor de um requerimento lá na Comissão de Segurança Pública para que a comissão aprovasse uma indicação que se tornou uma indicação dessa casa para a criação do Ministério da Segurança Pública. Considero um grande acerto a criação do Ministério da Segurança Pública, porque uma das dificuldades da segurança pública no Brasil é a existência de um sistema. Eu já participei de vários debates, de vários programas aqui na própria casa, onde ouvi afirmações do tipo: as polícias estão falidas, a segurança pública está falida. Eu faço uma afirmação com muita convicção: os órgãos de polícia não estão falidos. As polícias militares estão cumprindo sua missão. As polícias civis estão cumprindo a sua missão. As guardas municipais, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Corpo Bombeiro, estão cumprindo sua missão. O que nós não temos é um sistema que dê efetividade à ação de cada um desses órgãos. Portanto, trabalhamos a criação do Ministério da Segurança Pública, assim como estamos trabalhando a criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, pois entendemos que o modelo atual, em que o órgão central, o ente federado central, não pode sequer dar uma orientação formal aos estados, sequer é possível o ministro da Justiça, agora o Ministério da Segurança Pública, sequer tem autonomia para formalmente se dirigir ao comandante da Polícia Militar de um estado ou o chefe da polícia de um estado, porque não há um instrumento formal dessa organização. Portanto, entendemos ser o SUSP esse caminho. O SUSP que não cria nenhuma atribuição para nenhuma polícia. Um SUSP que não interfere diretamente na organização de nenhuma polícia, mas que com certeza terá o condão, terá a capacidade de promover a integração desses órgãos, de compartilhar informações, de somar esforços e concretamente melhorarmos a nossa capacidade de investigação e por consequência de prevenção. Mas é necessário que nós também tenhamos olhar para os outros órgãos, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. É preciso que tenhamos responsabilidade agora, que estamos discutindo, temos a oportunidade de discutir o Código de Processo Penal, que tenhamos a responsabilidade de não fazer um código para empoderar uma categoria. Não pode ser um código, como está nesse momento o relatório previamente apresentado pelo deputado João Campos, um relatório que é voltado para o empoderamento de uma polícia, da Polícia Civil e de seus dirigentes, seus delegados. É preciso que tenhamos um olhar para a modernização, que tenhamos já um olhar no Código de Processo Penal que aponte a solução do ciclo completo como alternativa concreta e real para melhorar a segurança pública no Brasil. É preciso que tenhamos coragem de enfrentar outros aspectos do sistema de persecução penal no Brasil, por exemplo, o sistema prisional. Todo dia nós ouvimos aqui manifestação da falência do sistema prisional, mas nós não conseguimos enxergar ação concreta do Poder Executivo e até mesmo aqui da Câmara dos Deputados, ação concreta para que nós possamos alterar o sistema prisional. Eu sou daqueles que entende também que não é só prender, tem que dar as condições de execução de pena, mas num Brasil em que nós temos 900 mil, de acordo com dados do CNJ, 900 mil mandatos de prisão em aberto, esperando para ser cumprido, que temos uma população carcerária de em torno de 700 mil, que ocupa vaga apenas de 350 mil, nós só temos 350 mil vagas, que temos uma legislação que impõe o encarceramento apenas nas penas acima de 8 anos, que as penas alternativas, que condenações de até 4 anos, sequer é permitida a prisão. Ora, e temos ainda esse índice tão baixo de situação de crime. É claro que há algo errado também no sistema prisional. É claro que nós temos que ter coragem de enfrentar tudo, mas de dizer que é preciso ampliar o número de vagas do sistema prisional. É preciso dizer que precisamos de mudar o regime disciplinar prisional para que o Estado brasileiro tenha instrumentos para trabalhar, para atuar, para isolar os chefes de organização criminosa. Chega de nós falarmos aqui todo dia que as cadeias são escolas do crime. Do jeito que está, será a escola do crime sim, mas a legislação é que impõe isso. Portanto, nós temos que ter coragem, de alterar os critérios de progressão de regime. Temos que ter coragem de criar regime disciplinar mais duro para os chefes de organização criminosa. Temos que ter coragem de criar
regime disciplinar mais duro para quem assassina policiais, que temos que gerar regime disciplinar mais duro para aqueles que ameaçam policiais, ameaçam juízes, para os reincidentes, para aqueles... Nós trabalhamos, inclusive, um conceito novo de repetição criminosa, porque a reincidência está caracterizada apenas no trânsito julgado. Portanto, nós não podemos admitir pessoas que têm 2, 3, 4 condenações por crimes graves, por homicídio, que não tem nenhuma consequência do seu regime disciplinar no cumprimento de sua pena. Existe já a proposta nesse sentido. Fazemos um apelo ao presidente para que paute pelo menos um requerimento de urgência para podermos analisar o projeto 7223, que ataca, que tenta resolver essas questões de um regime disciplinar mais gravoso, de alterar as regras de progressão do regime, que altera significativamente os critérios e a rigidez da comunicação no presídio. Nós não podemos conviver com isso. Mas queremos também apontar aqui alguns sucessos que tivemos aqui nessa casa, como, por exemplo, a garantia do direito ao voto em trânsito, em especial para os policiais e bombeiros militares. Nós sempre dissemos o seguinte: não há eleição sem a presença da Polícia Militar em lugar nenhum do Brasil. Nenhum presidente de sessão eleitoral abre as urnas sem que tenha a garantia da segurança pela Polícia Militar. No entanto, a legislação impedia o direito e as condições do voto em trânsito para esses policiais. E numa legislação ainda de 2015, mas que se evidencia nesse momento, que aproxima as eleições, nós conseguimos garantir, projeto de nossa autoria, conseguimos garantir o direito ao voto em trânsito para todos os policiais, bombeiros, policiais civis, agentes penitenciários, militares federais, todos aqueles que obrigatoriamente estarão de serviço, que não têm autonomia da escolha de trabalhar ou não trabalhar, pelo cumprimento da função, estavam impedidos do exercício do direito de cidadania em relação ao voto. Então, nesse ano, todos os policiais que tiverem de serviço poderão votar. Para isso, é necessário que haja a informação ao TRE. E nós fazemos um apelo aqui a todos os dirigentes de polícia no Brasil, os comandantes, que não percam o prazo para informar o TRE onde estará escalando os policiais, bombeiros militares, policiais civis. Por fim, eu quero registrar aqui também um avanço naquilo que nós consideramos a busca da cidadania dos policiais e bombeiros militares. Nós aprovamos aqui na Câmara, em 2015, um projeto de lei de nossa autoria que acaba com a pena de prisão disciplinar para os policiais e bombeiros militares do Brasil. Essa pena de prisão disciplinar é uma agressão, é uma pena humilhante, é uma pena inaceitável, quando nós só encarceramos criminosos cuja condenação é acima de 8 anos, nós estamos prendendo policiais e bombeiros militares por falta disciplinares, como deixar de fazer uma continência, como deixar de estar com o cabelo bem cortado. Então isso é inadmissível, é uma pena degradante. E esta Câmara votou, estamos apelando ao presidente do Senado para que coloque em votação, porque também já está pronto para plenário lá no Senado. E ontem aprovamos na Comissão de Segurança Pública um texto específico para a Polícia e Bombeiro Militar de Brasília, também extinguindo a pena de prisão disciplinar para os policiais e bombeiros militares de Brasília. Mas eu quero encerrar essa nossa participação nessa data, voltando a Minas Gerais, voltando aos desafios que nós temos enquanto instituição em Minas Gerais, enquanto classe em Minas Gerais. E mais uma vez, deixando aqui uma manifestação muito clara ao governador Pimentel. Nós não estamos mais tolerando. Os policiais e bombeiros militares não estão mais tolerando. Estamos convivendo há 2 anos e meio com salários atrasados, com salários parcelados, sem nenhuma expectativa de atualização, sem nenhuma expectativa de correção inflacionária. Ora, a Polícia Militar de Minas já parou por 2 vezes. E quem impôs a paralisação das polícias militares e bombeiros militares de Minas Gerais, da Polícia Civil, foi o governador. No primeiro momento, em 97, foi o governador Eduardo Azeredo. No segundo momento, em 2004, foi o governador Aécio Neves. E por que eles impuseram? Porque desrespeitaram, porque ignoraram a capacidade de reação, porque ignoraram a capacidade de articulação. E o governador Pimentel parece que não quer considerar essa situação, parece que não quer considerar essa hipótese. O atraso do salário está trazendo desavenças familiares,
porque está aumentando a despesa, com multas, com juros. E se não bastasse o atraso dos salários, está atrasando as consignações em favor dos bancos e, por consequência, os bancos estão negativando os trabalhadores. Está atrasando o repasse para o Instituto de Previdência, que é também o responsável pela gestão da saúde. E com isso, estamos tendo os nossos conveniados cancelando esses contratos, cancelando o atendimento, deixando aos nossos familiares, a família dos policiais e bombeiros militares, numa situação de desamparo. E o policial militar, ele, o bombeiro militar, enquanto o problema é com ele só, ele enfrenta de cabeça erguida profissionalmente, mas quando atinge a família, quando é o filho dele que está na porta do hospital, que não tem atendimento, aí sim ele reage muito para defender seu filho. Portanto, fazemos isso aqui, esse apelo ao governo, mas um apelo alerta, um alerta de que pode sim, num futuro muito próximo, em dias próximos, termos uma ruptura institucional em Minas Gerais pelo desrespeito, porque o governo não teve até esse momento a capacidade de apontar uma solução, de apontar um caminho. Se em 2015 ele tinha a argumentação de que receberam um Estado quebrado, que era outro governo, era outro partido, se politicamente cabia esse recurso ao governo Pimentel, hoje não cabe. Quase 4 anos depois, a solução não pode ser mais do governo passado, tem que ser desse governo. E sendo desse governo, é com ele que nós temos que enfrentar, é ele que nós vamos enfrentar para garantir a nossa dignidade, a dignidade dos trabalhadores, porque a nossa parte está sendo feita. Minas Gerais reduziu os índices de criminalidade, deputado Érico Cocai. Minas Gerais não teve crise de segurança como outros estados. Minas Gerais não precisa e rejeita a intervenção que foi dada ao Rio de Janeiro, porque as polícias estão trabalhando, porque as forças de segurança estão trabalhando, fazendo sua parte, mas o governo não fez sua parte com os trabalhadores, com o atraso de parcelamento do salário, com o atraso no repasse para o nosso Instituto de Previdência e que é responsável, como eu disse, pela saúde. Portanto, fica aqui a nossa manifestação, o nosso alerta e um apelo aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais, que não percamos a capacidade de lutar, que não percamos a nossa responsabilidade de classe e estejamos sempre unidos na linha de frente para enfrentarmos todo aquele governo de qualquer partido que queira nos respeitar, queira nos retornar a uma situação de miséria que nós já experimentamos e não vamos admitir voltar.